para se ter no laboratório de análise de dados, né? Não, vocês vão construir um modelo tal, com base nesses dados. Aí, com base no resultado, você decide em quais crianças a gente abre a cabeça para botar um chip dentro para ficar monitorando o cérebro dela por alguns anos. Sabe, foi assim, uma conversa assim, muda a perspectiva e de certa maneira não é diferente das decisões que o personagem principal, que é um personagem verídico, né, o Ben Carson, teve que tomar em várias vezes na vida dele. Então eu botei várias questões para falar sobre, se ponderar um pouquinho sobre as questões desses riscos. Então essa é a próxima atividade para entregar. Vou verificar hoje à noite se ela está correta ou não lá no Moodle e a gente continua. Mas vamos ver então primeiro conversar sobre nossas, pelo menos 2 ou 3 de nossas atividades que já lançamos, né? Então eu sei que eu vou ler as respostas que vocês mandaram, eu vou ler. Mas aqui no aberto, quais foram os problemas que vocês encontraram, que vocês se lembraram durante a pandemia? E quais foram as tecnologias que vocês usaram para resolver cada um deles? Vai, Cauã. Eu lembro que quando nós estávamos fazendo, né, nós estamos a questão dos deliveries, né? Que a grande dificuldade era sair de casa em alguns momentos para comprar coisa, alimento, essas coisas assim no dia a dia, né? E É, aí vieram aplicativos de delivery que ajudaram nesse sentido. tá certo. Matheus, quer contribuir também? Sim, sim, professor. Falei também da questão da adaptação, né, das empresas em se adaptar a esse período remoto, né, elas conseguirem conciliar o home office, vamos dizer assim. E nem todas puderam, né? Porque eu estava falando de assistir a aula, aí vocês tiveram o Moodle e o Meet, né? Eu também, eu comecei a usar o Meet sem vergonha nenhuma com vocês. Sim, sim. Inclusive eu tenho até um exemplo aqui de casa, né, meus pais, eles são donos de comércio, então, basicamente, na pandemia a gente teve que atuar no início fechado, né, e É, foi bem complicado, porque não tinha como atender e não tinha como garantir a segurança dos clientes, porque eles estavam tudo medo e tudo mais. Foi bem complicado isso. aí o Diego também tinha que falar, estava querendo falar, o Davi também estava querendo falar. Professor, acho que é mais ou menos o que Matheus e Cauã disse mesmo. Eles acabaram falando o que eu ia falar. E a volta da pandemia? Como é que ficou isso daí? Não foi tranquila a volta dela? O senhor fala em relação a voltar, tipo, como é que eu posso Pronto, dizer? Tipo, tem, eu falando em relação à saúde mental. Pode ser um exemplo? pode ser tanto saúde mental como mudanças na sociedade e mudanças que afetaram a sua vida de vocês. Pronto, eu acho que uma das coisas que pode ser levado em consideração, acho que é justamente a saúde mental. Quando voltou presencial, particularmente eu ficava até constrangido de falar com algumas pessoas, eu não conseguia nem olhar no rosto. Não sei se foi por conta justamente desse período de EAD e tal, eu não conseguia me acostumar com a presença de outras pessoas, eu achava meio estranho. Não digo que era uma questão do ED, mas é uma questão do. Eu só vou terminar aqui, José Bruno, aí tu passa a palavra. Mas também teve muito um pânico de estar em aglomerado de pessoas. Isso foi muito espalhado pela mídia. Era uma pandemia perigosa, ainda tá. Deixou de ser pandemia, mas ainda é uma epidemia perigosa. E tem isso daí, tanto é que eu acho que as pessoas ainda estão se reequilibrando a cabeça. Fala, José Bruno. Dá para ouvir, professor? Estou vendo, sim. Porque eu tô de fone, aí eu não sei se. Aí, assim, tipo, a questão da pandemia, quando eu terminei o meu ensino fundamental e ensino médio faz tempo, né? Mas, assim, no ensino fundamental eu era meio travado em questão de sociedade mesmo, tipo de sair e tal. E o que me fez destravar foi o ensino médio, né? Eu também imagino como ficou os adolescentes que se formaram no ensino médio da pandemia, né? Questão de 2020, 2021, tipo, a questão da sociedade mesmo, de não socializar com os outros colegas de classe e tudo mais. E outra questão também, que eu acho que eu não lembro, é uma
mudança, né, que foi mais prática, que é a questão do Classroom. Eu não lembro de 2019 eu usar o Classroom, acho que a gente não usava não. Os professores não usavam o Classroom, É, não lembro. eu acho que era muito raro a pessoa usar Classroom. Aí a gente passou a usar com a pandemia e depois da pandemia continuou usando porque viu a praticidade, né, de usar essa ferramenta. Isso é verdade, de organizar as atividades, recolher elas. As avaliações, acho que vocês não me conheceram nessa pandemia, mas tinha muito mais coisa escrita e muito menos atividades práticas. Pouco mais que a gente está tendo. Então, perdi o medo de coletar aquilo. Não, o aluno sabe, se ele fizer isso, ele sabe. E ao mesmo tempo também aquilo tem um pouco de prova, por exemplo, do meu lado. Porque se eu lançasse alguma avaliação escrita online, qual era a chance do cara pegar qualquer coisa do Google, do Wikipedia e jogar ali? Eu não tinha certeza que eu estava mensurando se a pessoa aprendeu ou não o conteúdo, se ele. Isso é o complicado. No presente momento, está tendo uma nova onda de Covid, acho que vocês estão sabendo disso, está nos jornais. Só não corram para se vacinar, porque essa nova onda era diferente. O vírus mudou de novo e agora quem é vacinado e está mais recente na dose de vacina é a pessoa mais vulnerável, por exemplo. Imagine a loucura que se isso explodir de novo, o que vai dar nas pessoas de não querer sair de casa e tudo mais. Porque, por um lado, a gente tem ferramentas de ensino à distância, mudou o social. Eu acho que tanto vocês quanto eu, a gente fica um pouco mais de tempo no celular. Eu não fico. Dizer que eu fico no celular é crueldade, que eu não fico. Mas acho que vocês ficam mais tempo no celular que os que antecederam vocês. Acho que isso é normal. Vocês não podiam sair de casa, vocês só podiam conversar por WhatsApp, Facebook ou outro app, Discord, por aí vai. Então isso mudou muita coisa. A pandemia teve uma sensação de pânico que boa parte foi embora, mas às vezes ainda vejo aquela mesma coisa de ou é desse jeito ou não é nada, sabe? É meio irracional às vezes. A tecnologia ajuda, mas a gente ainda está meio que eu diria que está recobrando. Vocês vão trabalhar, acho que tem mais oportunidade de trabalho remoto para vocês. Ou híbrido, né? Parte escritório, parte remoto. Antigamente eu diria que era muito mais escritório. Ficou uma cicatriz realmente. Mas eu acho que, por exemplo, em contraparte, às vezes o trabalho remoto é melhor para a saúde mental, às vezes, do que o presencial, ou o próprio híbrido, né? Na Porque verdade, você vai ver que isso vai depender da pessoa. Então, eu acho que depende da pessoa, mas eu acredito que, Eu acho que é de pessoa que pra pessoa. tem um consenso maior em relação a isso, pessoas que preferem trabalhar remotamente ou presencial. Porque eu, por exemplo, só de eu ter que ir para a universidade, eu tenho que acordar muito cedo. Aí Eu imagina sei. eu trabalhar em um local, sei lá, na mesma distância, eu teria que acordar às 4h30 da manhã, no mesmo Não, horário que eu isso acordo, 4 horas da é manhã. Isso meio faz um mal tão complicado. grande que. Então, Às aí vezes, nesse sentido, no meu caso, eu acredito que outras pessoas também, questão de locomoção, ônibus e tudo, sei lá o que, aí eu acho que dá uma complicada maior. Aí eu acho que tem um consenso mais nessa parte. Não tô dizendo que é todo mundo o que que eu prefere vou o lhe Brasil. dizer é o seguinte, que tem. Quando você mede transporte e tudo mais, você tem razão. Mas tem pessoas que quando só conseguem render quando estão no ambiente que os outros estão também trabalhando. É como se tivesse uma acomodação com o ambiente. E quando trabalha em casa, fica a sensação que é fácil se distrair, entende? É fácil ser interrompido. Então Sim, depende sim, um eu pouco da entendo. pessoa isso. Em aula mesmo, né, tem isso. A gente É. aqui assistindo EAD tem muito Matheus, isso. Inclusive, professor, essa questão aí da pessoa achar que no trabalho rende mais, o meu gestor, ele tem essa visão. Então, ele exige semanalmente que eu vá presencial para a empresa, né? Mesmo eu não, tipo, assim, né? Mesmo preferindo a questão do online, mas aí são ordens de cima, eu tenho que obedecer, mas depende muito da pessoa isso. depende muito e depende às vezes também da empresa e do empreendimento.
A tecnologia ajuda, mas também é bom saber ah, como as pessoas funcionam. E da mesma forma também depende do local do emprego. Vocês já viram falar do conceito de cidades inteligentes? Não, professor. Se eu ouvir, Então, acho que não. acho que também é porque a inteligência artificial nas últimas matérias, não sei nem como ela consegue entrar nesse assunto. Então, tem um conceito em que as cidades inteligentes, que não são cidades governadas por inteligência artificial. É você ser inteligente na organização das atividades da cidade. Em que sentido? Por que, que o emprego tem que começar o expediente às 7h30 ou 8 da manhã? Porque todo mundo tem que acabar o expediente às 5. Vamos pensar, se um grupo for entrar, um grupo menor for entrar às 8, outro um pouco maior às 9 e outro às 10. Eles não vão sair no mesmo horário, mas você vai ter cada um desses grupos trabalhando suas 8 horas, né? De manhã de 8 às 4 da tarde, de 9 às 5 e de 10 às 6 da tarde. Mas só em você quebrar a massa, tá certo? Ou então você deixar, ver um pessoal só de manhã, né? Aí, presencial e à tarde pode ficar no remoto. Só essa alteração, quanto do trânsito você não aliviaria? Porque em vez de todas as empresas saírem todo mundo junto de 5 horas, você teria um grupo que sairia mais cedo às 4, outro grupo que sairia às 5 e um grupo que sairia às 6. Né? Ou seja, ao invés das pessoas saírem juntas, vocês dispersam o horário, aí você reduz, especialmente nas capitais, o trânsito da hora do rush. Então isso também são outras tecnologias que o Brasil ainda precisa descobrir algumas coisas sobre como organizar as cidades, né? Tá bom? Aí depois dessa atividade, a gente foi para a atividade seguinte, foi A do o filme, eu caso acho. Boeing, né? Isso. Agora, documentário. Eu acho que tem uma cidade ali, tem uma aqui na América Central e tem outra lá na Oceania que estão construindo. Essas duas cidades que estão tentando ser inteligentes e eco-friendly. Mas o foco principal é ser eco delas, né? O ecológico. Aquela lá que estão tentando, acho que é na Arábia, né? Que estão tentando fazer, não é nesse sentido também? Não sei se eu ouvi Sim, falar sim, que vai sim, ser toda sim. espelhada, né? É, É, que vai ter o tratamento de água também. Qual o porque É nome da perto de cidade? Dubai. Ah, É perto de Dubai. uma coisa que tem que se tomar cuidado, que por exemplo, hoje está tendo uma onda no mundo do pessoal, pare de usar petróleo imediatamente. Todo mundo vai usar transporte público. E algumas coisas não dá para trazer para o Brasil de imediato. Por exemplo, se você quiser favorecer as bicicletas ou o transporte público no Brasil, você vai ter que primeiro melhorar muito a segurança pública. Uma pergunta: quantos de vocês precisam de um laptop de trabalho ou um laptop de trabalho? Eu preciso, acho que é o Ricardo. Vários outros precisam. O que acontece se vocês, em vez de ter um Uber ou um carro de pessoa conhecida, ou o próprio carro, vocês terem que ir com transporte público ou de bicicleta? Vocês teriam coragem de atravessar João Pessoa de bicicleta com o computador nas costas? Nem a pau. Eu já vou de Uber morrendo de Deus me medo. livre, já também de andar de ônibus, imagina. Então assim, tem que se tomar cuidado, porque algumas coisas para se fazer, o mundo precisa, a natureza precisa, mas para você fazer tem que ser com bom senso. Senão você acaba inviabilizando a vida atual das pessoas. Então, eu acho incrível essas cidades ecológicas. Eu acho incrível, por exemplo, a gente ter mais usinas eólicas, né? Eu até pensava, poxa, o Brasil está com costa imenso, uma usina eólica offshore, tipo plataformas de usina eólica. Aí alguém me contou, não, mas plataforma de usina eólica você mata as baleias e os golfinhos. Eu não sabia disso. Porque aquela barulhinho da hélice girando confunde o sonar deles em alto mar. Então, se for fazer usina eólica, tem que ser em terra.
Aí para fazer interno tem que ser em local isolado, porque fica um zunidozinho lento, mas constante no ouvido das pessoas. Então eu acho que a gente está no Brasil caminhando para um começo inteligente, mas a gente dá umas tropeçadas que não. Olha, político é bicho que tem que ser cobrado e ficar em cima. A história de idolatrar político dá errado, né? Porque vai comprar a ideia do político do jeito que tá e não cobra ele, aí ele faz tudo errado. Mas vamos nós. A gente depois passou pela o caso Boeing. Como é que era a administração da Boeing antes desse céu dessa empresa, do evento, ou dos eventos? Deu maravilha, né? Ela não dava lucro, mas ela tinha um foco Um senso no de família, essas coisas. um senso de família, um senso de segurança, né? Que todo mundo fazia parte do projeto final, essas coisas. E todo mundo fazia parte do projeto, todo mundo tinha que zelar pela segurança. Então você tinha uma meta comum, né? Aí entrou o céu, o que é que o céu via? Só o financeiro, né? Isso às vezes acontece tanto com uma pessoa que vem da área de administração e vai tomar conta de um serviço que é muito técnico, não só administração, ou que vem da área de direito. Se vier de direito, então sai de baixo. Pessoal que se forma em direito, há exceções, claro, mas muito deles sabem dar ordem. Não percebe às vezes o processo que tem que ser zelado para que aquela ordem seja feita corretamente. E isso eu acho que passou muito por esse Boeing 737 MAX, né? Depois com o novo céu, o que acontecia? Perdão, professor, perguntou o quê? Quando surgiu o novo céu, CEO deles, o novo chefe Pronto. de... Aí eles começaram a perder questão de segurança e tudo mais. As coisas eram feitas de todo jeito para visar a rapidez e o lucro. Mudou a É, política porque... da empresa, basicamente. Sim, a política. Mas observe não só que houve uma mudança, mas observe como foi. Acho que o documentário dá uma pincelada aqui e acolá que o quê? Os engenheiros mais preocupados com segurança continuavam lá depois de todos aqueles anos? Não. Não, isso aí tem razão, né? Então o que acontece? Vários deles perceberam, isso vai dar ruim. E, olha, isso é uma coisa curiosa. Quando a política vai dar ruim, é a hora que quem pode sair, sai. Aí vai ficar quem? Quem precisa daquele emprego naquele local, naquela região, para que a vida da família dê certo. Aí ele acaba virando um engenheiro pau-mandado, não porque ele queira, mas porque a vida obriga ele no contexto inteiro. Né? E do mesmo jeito, aquele CEO que só visava o lucro, não é que ele quisesse a morte das pessoas, é que ele desprezasse a segurança. Ele achava que, dando a ordem, seria cumprida no nível de segurança certo. Mesmo que a ordem impedisse, ele não conseguia perceber isso. Vocês entendem esse. Porque às vezes uma pessoa tem uma técnica, uma cabeça e não é adequada para aquele papel em específico. Ele talvez seja um excelente CEO, por exemplo, de empresa de cosméticos, né? Ou uma empresa de produtos de canecas, de lembranças, de mochilas, ou seja, de coisas em que o nível de segurança exigido não seja tão elevado. Aí talvez ele seja um bom CEO para esse contexto. Mas o currículo dele para Boeing não foi o melhor encaixe. E a pergunta, eu posso ir por essas perguntas aqui, mas eu estou curioso para saber, essa atividade, vocês conseguiram compreender alguma coisa? Como é que foi essa percepção delas? Professor, sendo bem sincero, essa daí eu não fiz ainda não, porque eu não tive acesso à Netflix.
mas Tá eu vou ter certo. que pegar um piratinha mas vou Que, assistir. que eu tinha pedido para tentar fazer uma sessão aberta via Discord. Eu tento acompanhar um pouquinho lá que acho que a gente Uhum. faz. Tá certo. Acho que como tem ainda mais dois filmes, né? Aí Cauã, diga aí. Não, eu só ia falar que essa tarefa aí foi muito subjetiva, né? Então, tipo, mesmo que você não quisesse, você colocava muito de sua opinião ali, do que você sentia assistindo o filme. Acho Eu que teve acho, Sim, muito disso aí professor, também. eu acho que diga. a mesma coisa que Cauã falou, eu também concordo. É a mesma coisa daquela atividade que você passou no último filme, né? Sobre se foi justo ou não as indenizações. Eu acho que isso é muito subjetivo, porque existem vários lados e várias opiniões. Tá certo? Acho que foi Sim, esse mas esquema aí que Cauã falou. pronto. Mas uma coisa que vocês são da área de TI, vocês muitas vezes são as pontes entre empresas e clientes, ou criação de infraestrutura para a empresa atender o cliente. Então, não é diferente de um perfil de engenheiro ou um perfil de cientista em cuja votação seja só, tá aqui a técnica de fazer software. Não, o perfil de vocês é exatamente também lidar com essas diferentes visões e opiniões. Ele é do perfil de vocês e eu espero que vocês percebam que tem coisa que realmente é subjetiva. Então, o chefe de vocês podem ter uma visão, o cliente de vocês outro e o corpo técnico de vocês uma terceira e muito mais. Isso faz parte do mundo profissional. Às vezes não faz parte no começo da carreira, no contexto menor, mas à medida que vai se crescendo, vai se estabilizando, você vai percebendo mais esses contextos, né? Então, eu sei que está subjetivo, mas é exatamente a subjetividade que eu preciso que vocês percebam. Como eu posso dizer? Eu não tenho como mostrar para vocês muitas dinâmicas de na mudança, os jogos de poder. É particularmente difícil para mim mostrar isso para vocês. Eu posso mostrar as mudanças de culturas, eu posso mostrar para vocês exemplos que eu conheço em que pessoas diferentes valorizam aquelas ou dão uma interpretação àquela situação muito diferente até devido ao ponto de vista delas. Mas isso também é algo natural do mundo que a gente vive. Como eu posso exemplificar isso? Uma pergunta: o que acontece em João Pessoa se eu tentar atravessar a rua na faixa? Morre atropelado. O Uma ideal outra- seria que eles parassem, né? Mas nem sempre acontece isso. O risco de ser atropelado é grande, né? E o que acontece se eu fizer isso? Vocês já sabem o que acontece se eu tentar atravessar na faixa nos Estados Unidos ou na Europa ou no Japão? O carro para, né? Hã? Ele O carro passa vai por parar. cima, pô, se eu não me engano. Não, nos Estados Unidos e na Europa, se você botar, ameaçar botar o pé na faixa, pra nem botar, o cara já tá enfiando o pé no freio. E só para de enfiar o pé no freio se você se afastar da faixa. Se você não se afastar da faixa, ele fica parado esperando você atravessar. Tá certo? Aí o que acontece nesses países se eu tentar atravessar fora da faixa? A pessoa pode ser, eu posso ser xingado, mas a pessoa vai tentar frear e se desviar de mim. Nos Estados Unidos, na Europa, vai ser assim. No Japão é o contrário. Se você for tentar atravessar fora da faixa, ele vai pisar fundo e tentar te atropelar. Por que isso? Porque no Japão, se você atravessa fora da faixa e você é atropelado, você pode ser processado por ter causado um acidente. Tem essas peculiaridades também. Então as pessoas veem uma mesma situação com valores diferentes. Eu falo de países. Mas se você for olhar, as pessoas, pela formação e pelo ambiente que elas convivem, elas têm formações ou forma de lidar com situações diferentes. Tá certo? Por exemplo, se vocês pegarem alguém que veio de direito, eu já falei isso hoje, eles estão acostumados a eles falando
decretando, é executado. Não tem margem de risco. Vocês já tiveram aula com o Joelson, por exemplo? Não, professor. Hã? Não? Não. Acho que é só para pessoal da LCC. Isso. Pronto. Então deixa eu falar alguns nomes, deixa eu ver se. Alguns perfis diferentes, deixa eu ver se eu consigo disparar algumas coisas. Tá? Alguns nomes talvez vocês gostem, outros não, mas eu quero falar dos diferentes perfis. Juliana Saraiva. Já, professor. Já. 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 Skyco. Alexandre Skyco. Não. Não, mas conheço. Conhece. Ok. Algum dos Rebouças, ou Rodrigo ou Aila. Já, professor. Já. Pronto. Quão diferentes são essas três cabeças? Vocês conseguem imaginar isso? Quem é que já ouviu Juliana Saraiva? Como é que é a cabeça dela? Na hora de cobrar atividade, na hora de falar com vocês. Rapaz, é bem assim, livre, entende? Tipo, ela exige que você faça um negócio, mas não exige, tipo, fazer pelo método A ou B. Ela Hum, apresenta lá e caso você quiser ir por uma outra linha de raciocínio, ela deixa de boas. Ela dá muito conteúdo, professor, e assim, ela dá muito conteúdo, explica muito bem e cobra o tanto que ela dá e explica, sabe? Tipo, E as Isso, o que aulas isso. vocês, são o bem. que vocês ouviram falar, por exemplo, de Skyco? Como é que ele é? Não, Ah, nunca ele ouvi é falar um, é dele, não. um professor bom. A aula dele é bem, assim, acho bem dinâmica, bem divertida. Ele é. Tem que estar acompanhando ele, sabe? É, tanto Skyco como Saraiva tem os dois têm uma veia cômica, mas é a mesma veia cômica? Não, é Não, diferente. não, é diferente. São a forma com que as brincadeiras que cada um tira são completamente diferentes. Skyco normalmente tira onda quando a pessoa dá uma escorregada, não dá não? Sim. É, Skyco, ele é mais aquele tipo que, assim, ele brinca como se fosse, tipo, não que ele vá desrespeitar você, mas ele brinca como se fosse mais fora do. Como se estivesse dando aula. Como se fosse um papo, uma conversa normal, assim, na rua e tal. Ele sabe tirar uma brincadeira para, acho que, chamar a atenção da galera É, para aula mas como se dessa fosse forma. um papo de mesa de bar, quase, né? É, exatamente. E Juliano, sabe quando tira a brincadeira? É aquela brincadeira que ninguém espera, não é não? Vocês Isso. estão aqui tudo feito de cabeça calão, só balançando assim. Vocês têm que chegar lá, tem que dar arrasar, tem que dar trabalho, vocês vão suar, vão ralar, mas no final vão entregar e vão dizer assim, gozei. Essa é a cara de Saraiva falar uma dessa. Olha a diferença de brincadeiras. Mas se você for olhar, essa forma de conversa de mesa de bar de Skype, e você olha a formação dele, engenheiro elétrico, vários professores de engenharia elétrica têm essa mesma cabeça. Você comete um errinho, ele tira onda como se estivesse num bar falando com você. É muito comum isso na engenharia elétrica. Saraiva, ela é engenheira de software, mas ela passou um tempo trabalhando nos Estados Unidos. Então, você nota que a brincadeira que ela tira é antes uma brincadeira geral, ou com todo mundo, ou com ela. Mas ela raramente diz uma brincadeira com uma pessoa específica. Já notaram isso? Isso vem da cultura dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você tira muita brincadeira com pessoas específicas, as pessoas deixam de confiar em você. Então, as brincadeiras que você tira lá fora, ou é com todo mundo ao mesmo tempo, ou é com você mesmo. Porque aí você não quebra a confiança da pessoa. Aí como é que é o Rebouças? Qual dos Rebouças vocês vão falar? A Ilha ou, ou Rodrigo? Mãe Aila. Mãe a Ilha. Então você já está dizendo que ela quer ser muito prestativa e muita ajuda, não é isso? Exatamente. Agora a pergunta, ela escuta vocês? Professor, faz tempo que eu tive aula com ela, mas assim, ela é muito prestativa
Ela dá muita, assim, assistência mesmo na aula, ajuda e tal. A aula dela é boa, eu entendi todo o conteúdo que ela deu. Uhum. Mas, assim, acho que para coisa específica, assim, eu não me lembro muito, não. Vocês conseguiram fazer ela parar de falar? Se me conta um segredo. Um desafio, professor. Mas isso é uma cabeça típica da engenharia de software do Brasil, que é sempre um papo para convencer a pessoa. Tem sempre um papinho, uma conversa. Então vocês têm isso no mundo à volta de vocês também. Vocês têm as diferentes cabeças e a tendência, se vocês forem entrar em equipes mais heterogêneas, que têm que criar produtos mais elaborados, vocês esbarrem mais com a cabeça do químico, que tem um outro nível de pensar, uma outra forma de ser exigente, com a cabeça do geólogo, que é uma outra cabeça também. Então, cada profissão, você tem também uma cultura daquela profissão, tem um lugar de onde ela veio, de por onde ela passou, e tem a própria personalidade da pessoa. Então, essa subjetividade, com o tempo, vocês podem acabar encontrando com alguma frequência em empresas maiores. Então, eu estou querendo chamar a atenção para ela mesmo. E eu acho que aquela terceira atividade, né? Deixa eu até abrir ela aqui. Que era a atividade de ética, né? Eu não sei onde é que eu deixei ela. Ah, foi aqui. Deixa eu jogar para ela. Que essa aqui, né? Ela tem muito mais pontos de vista, né? Muito mais visões diferentes. Mas ela também está lidando com uma coisa. Quando as coisas dão errado, nessa hora as pessoas vão proteger o que é valioso para eles. E quando as pessoas têm algo que deu muito errado, as pessoas são feridas de maneiras diferentes. Então esse filme queria mostrar, em primeiro lugar, a diferença entre ser o causador de um evento e ser o responsável por indenizar ou por consertar as consequências do evento. E eu creio que ele já começa de uma forma bem óbvia nisso, né? O evento por onde as histórias giram é o 11 de setembro, em que os causadores, os responsáveis por causar a desgraça, não serão eles que terão que consertar e ajudar as pessoas, indenizar as pessoas de forma a ajudá-las a seguir adiante. E ao mesmo tempo, tantas pessoas de valores diferentes, de personalidades tão distintas foram afetadas. Não estamos falando de um grupo homogêneo, mas de um grupo bem diverso. Dá uma certa ansiedade, mas você vai perceber que o que resolve isso é você entender, né, o que cada um valoriza. Todo mundo aqui já assistiu esse aqui, ou já fizeram a sessão de filme deles no Discord? Já assisti esse final de semana, professor. Ele tem uma coisa meia do sofrido que tá todo mundo machucado no filme, né? Acho que o único que não tá machucado acaba se machucando. Sim, Mas, professor. mas isso acontece. E seja devido a um racha no time, a uma discussão, as pessoas irão se machucar e irão estar de formas diferentes. E reconsertar as coisas e seguir adiante significa entender o que cada um valoriza e achar uma maneira de o que ele valoriza ser respeitado. Não é? Então, esse filme ele tem essa noção de que a ética ela não é tratar todo mundo exatamente igual, mas entender que pessoas diferentes recebem respeito diferente e para cuidar delas, para seguir adiante,
seja no trabalho, seja em outras coisas, vai ter requisitos diferentes também. Tem a questão de ética, tem a questão de indenização e de conflito de valores. Aqui tem uma parte muito clara disso, tá bom? E eu não sei se vocês estão conseguindo sentir isso ou se isso está ajudando, porque essa não é disciplina como estrutura de dados em que eu dou um problema, uma pergunta, me escreva um algoritmo de caminho mais curto. E pronto, a gente viu exatamente isso em sala e não. Essa é uma disciplina sobre situações de mundo em que a gente tem o mundo da computação, que vocês conhecem, mas ele interceptando aquele mundo em que as coisas acontecem e o mundo gira, às vezes gira bem, às vezes dá uma girada ruim pro nosso lado. E pro lado de outras pessoas, e tem que ter isso daí. O que vocês acharam desse aqui? Particularmente, professor, eu me deixou até um pouco reflexivo, pensando assim, é como o Cauã disse, né? Tá aquela questão da ansiedade em você, porque eu fiquei até pensando, caramba, se eu tivesse morrido desse meio aí, quanto é que eu valeria? Então, assim, e é Diga. como eu falei no começo, achei um pouco complexo, porque acho que uma das perguntas que o senhor colocou lá uma das perguntas que o senhor colocou na atividade, era perguntando se foi justo, né? Hum, A indenização. Aí é tanto que eu até coloquei lá, que eu não saberia responder não, se foi justo ou não. Mas tá gostei do certo. filme. Bem interessante. Ok. Cauã? O filme me lembrou muito aquela tragédia que aconteceu no Vale, no tempo que teve. Não sei se eu acompanhou a repercussão do julgamento também. Que tinha Qual? muito. Aquela que O Vale do Rio rompeu. Doce, não foi? Isso, que A Vale do Ah, rompeu, Rio né? sim. Doce. De Mariana. E Sim, isso. sim, Aí sim, sim. teve o julgamento, né? Também. E antes do julgamento, o debate, mas o pessoal tava tendo sobre isso. E tinha muita dor envolvida ali. Então, tipo, tinha contexto social envolvido, não era só dinheiro, entende? Então, o peso da vida, ele ficava muito mais pesado do que o peso financeiro. E aí tinha É, muita discordância nesse sentido. tem muita discordância. Definiu que a justiça aqui é extremamente complicado e definiu o que é necessário para seguir adiante é complicado. Mas em várias situações você tem isso. Diga, Matheus. Tem a perspectiva também, professor, de tipo, numa situação como essa, o que o governo em si queria era indenizar as famílias de forma financeira, né? Só que para muitas pessoas, numa tragédia dessa, o dinheiro não é tão significante comparado à vida de um ente querido. Então, assim, no meu ponto de vista, a maior dificuldade era conseguir tratar as feridas de cada pessoa. Porque É, enquanto uns queriam dinheiro, outros queriam pelo menos uma atenção, né? De levar em consideração que o ente querido dele, um familiar, teve sua vida levada, mas, tipo, não é questão de pagar para ele, sabe? teve duas coisas. Eu acho que pagar realmente para eles notar essas pessoas, mas não tinha só, você tinha várias coisas. Tinha entender que aquela pessoa que se foi tinha valor. Eu acho que isso era a parte curiosa. Não é só dar atenção. A pessoa que partiu tinha que ser, a pessoa tinha que ser que aquele ente amado que partiu foi de alguma forma valorizado, né? Mas ao mesmo tempo para outros isso não era suficiente. Você tinha casos em que uniões não eram reconhecidas e aí como lidar com isso? Porque é como se aquela pessoa que era o par dele, o cônjuge de fato, de realidade, mas não era reconhecido por lei, e ele queria reconhecer que ele o amava, isso é uma coisa também. Tinha a questão de procedimentos de emergência, porque muitos socorristas foram e foram preparados de um jeito, só que nunca tinha se enfrentado aquilo, então eles queriam que outras pessoas não sofressem a mesma perda,
Então eram várias formas de atenção que se queria. Professor, Hum, eu não estou dizendo que não deveria ser cobrado e tal, com certeza deve ser cobrado tudo isso. Deve ir à justiça, porque, assim, com esse sentido de que não aconteça com outras pessoas, sabe? Com esse objetivo. Porque, assim, às vezes, essas questões de cobrança, quando de cobrança é ir à justiça e pedir a justiça, né, entre aspas, consome mais a pessoa do que a também, fase do luto, a fase de também, toda aceitação, também, sabe? também. Essa é a fase de se buscar algo na justiça é uma fase aguerrida mesmo. É uma fase briguenta, né? E isso às vezes não ajuda. Isso pode atrapalhar muito o processo de recuperação da pessoa. Mas ao mesmo tempo elas precisam de recuperar algo que foi perdido, que é impossível, mas tem que recuperar algo para poder seguir adiante. Então não é algo também trivial dizer assim, não faça. Então vai se ter que. Não é algo fácil. Esse que você levantou da Vale é algo muito mais cruel, porque aquela da Vale era totalmente evitável, bastava uma manutenção e um monitoramento que era já previsto. Eu tenho um colega que ele é da área de mineração e ele está em outro estado. Eu encontrei com ele uma vez e perguntei: e a história da Vale? Isso foi pouco mês depois da Vale. Diz: olha, aquilo só acontece em empresa grande. Em empresa média ou pequena não acontece. Como assim? Me explica. Em empresa grande, faz uma cagada dessa e não tá nem aí. Em empresa pequena e média, se faz uma cagada dessa, quebra, sabe que quebra. Se fizer uma cagada dessa, que nunca mais levanta. Então, pequena empresa ou média de mineração, não deixe a manutenção e o monitoramento falhar nunca. Porque na hora que falhar, eles não conseguem lidar com a situação. Com a indenização, com as perdas, com o emocional, porque são pessoas que estão, até os chefes estão ali em campo envolvido. Então eles não conseguem admitir isso. Na Vale, a administração está até fora do Brasil, eu acho. Ou parte está no Brasil, mas está mais distante de escritórios. Algumas são até indicadas por governo, por conveniência do governo, em vez de competência técnica. Então acho que isso na Vale acho que talvez seja até mais cruel. Agora, essa história também de procedimento, de juízes e tudo mais, ele é duro, mas é necessário. O filme que eu queria passar era primeiro o Hackers, não teve, e depois do Hackers eu queria passar um que estava no Netflix até o ano passado, esse ano não estava mais. Eu não sei se vocês já viram falar de um filme chamado Sully, o herói do Rio Hudson. Vocês já falar dele? É um filme sobre. Nunca ouvi, não. É um avião, é um caso real também. Estava no ar e um bando de pássaros colidiu com o motor do avião, com os dois motores. Então o avião perdeu os dois motores de uma vez. Como é que você lida com isso? Então tinha todo um conjunto de procedimentos que já se havia sido construído com mais acidentes anteriores. E também teve todo um julgamento depois para avaliar se foram tomadas as decisões corretas. Esse talvez seja um julgamento mais crucial em termos de dar um segmento à vida se não houver se não houver vítimas. Que naquele caso todo mundo se salvou, tem lá até. Mas você vê que tinha todo um procedimento, tanto de análise de risco dos pilotos, como da torre de controle. Aí quando o avião perde a comunicação e ele vai descer no rio Hudson, ó, você que estava responsável pela aeronave, levante, você sai daqui agora, fulano você assume, você pega o copo de exame de urina, prepara para colher sangue e urina para fazer teste de álcool e droga, tinha todo um procedimento, porque ali era um risco antevisto. A queda de avião é um risco que para atividades que faz as torres de controle e o aeroporto e os softwares envolvidos, é um risco real. Pode ser raro, mas é real. E aí você tem todo um conjunto de procedimentos para analisar a situação, decidir os riscos
e dando certo, dando errado, tem um conjunto de procedimentos para verificar se as pessoas estavam aptas a tomar as decisões necessárias. Eu não achei esse filme também, ele foi tirado do Netflix, então eu botei o próximo da lista, que foi esse Mãos Abençoadas, né? Em que tem essa questão de mãos milagrosas, mãos talentosas, perdoe. Que tem essa questão também de análise de risco. Tá certo? Boa parte das atividades que a gente vai passar ainda vai ter um pouco disso, porque essa é uma parte mais da administração e da formação de vocês. Talvez não seja uma parte que eu saiba lidar também estou aprendendo a lidar, mas vamos entrando em contato e conversando sobre isso, tá certo? Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Pronto. Tranquilo, professor. Aí, na próxima aula, a gente retorna aos slides normal, a conteúdo. Hoje eu vou parar por aqui e botar o anime para vocês descansarem um pouquinho. Deixar rolando lá aquele episódio e outro para vocês assistirem e descansarem, tá certo? Aí semana que vem a gente retorna, tá? Eu espero, se Deus me ajudar, eu termino de corrigir todos os trabalhos, todas as provas de todas as turmas e semana que vem já entrego a primeira unidade para todo mundo, tá bom? Tá E bom, a gente professor. vai caminhando para a Agradeço. segunda. A segunda deve ter menos trabalhos, tá certo? A gente teve 4 trabalhos na primeira, a segunda vai ter 2 ou 3 no máximo, tá certo? Mas aí também eu pretendo fazer um tutorialzinho de R, de como fazer alguns gráficos bestas, algumas coisas simples. Eu não tenho como entrar muito em análise de dados, é só uma disciplina optativa à parte, que aí teria que ser ela para a gente poder entrar mais fundo. Hoje eu te mostro algumas coisas. Diga, Cauã. O porquê da escolha de R e não Python, professor? Mais pelas bibliotecas e o objeto em geral? Porque eu imaginava que quem tivesse visto a análise de dados e as últimas vezes foi dada com o Marx, eu tenho a impressão que ele priorizou Python. E vou então querer dar um contraste para uma ferramenta que também é usada muito em administração e em gerência, que é o R. Até porque as principais ferramentas de administração para análise de dados são o SAS, o SPSS e o R. O SPSS e o SAS, estou falando SAS por engano, é S+. Tanto é que o nome R vem por causa que já tinha a ferramenta S+ antes. Ela é... Se a gente pegar uma interface gráfica do R, ou o RStudio ou o R Commander, o S Plus é praticamente aquilo dali. Então, isso são ferramentas que as pessoas, às vezes, que trabalham com análise de dados para empresas ou auxiliando empresas, utilizam também. Tá bom? Então, Python, R e S Plus são os 3 maiores. Python, tenho certeza que todos vocês conhecem. Se eu for Python com pandas, vocês vão ver muitos conceitos que também tem no R. Então vamos logo para o R e dá para fazer os gráficos menor. Até porque por ele ter uma faceta mais de análise, você pode programar em R também, só que não é tão frequente. Acaba sendo algo mais para análise de dados mesmo. Tá bom? Ok, professor. Entendi. Tem uma escolha aí. Como eu tenho que dar resumido, eu escolhi R. Se eu fosse dar um curso de análise de dados, eu ia pensar qual dos dois. Que Python com pandas, vocês também, embora vocês já tenham visto Python, eu não sei se vocês viram muitas disciplinas que demandassem Python. Eu tenho a impressão, às vezes, que o pessoal puxa muito Java, né? Eu só vi Python aqui em Python. Eu também. Exatamente. Então, Pelo menos aqui na universidade. talvez se eu desse a disciplina de análise de dados, eu puxasse para o pandas do Python e a gente fizesse algo por ali. Tá bom? Então eu vou aqui. Diga, Cauã. O senhor pode ficar um tempinho depois da aula, professor? Só para eu tirar uma dúvida com o senhor? Ok, vamos fazer o seguinte, Cauã. Eu vou deixar o anime rolando. Aí daqui a só tomar um banho, Pode ser. lavar o rosto, que eu cheguei da estrada. Aí a gente, depois do primeiro episódio, deve demorar uns 10 minutos, que é o tempo que acaba o primeiro episódio. Ou no meio do segundo eu dou uma pausa e a gente conversa, tá bom? Tranquilo. Só me dá um tempo pra eu tomar um banho e pegar um café.
Tranquilo. Tá Se certo? o senhor preferir, o senhor manda mensagem lá no WhatsApp do Discord e eu Não, reentro tá, aqui. tá tranquilo. É só me dar uns 10, 15 minutinhos, se você Ô, puder esperar. professor, Oi. o senhor fez Certo. chamada no começo da aula? Não, Eu não cheguei tô a fazer. fazendo chamada não, Bruno. Vou me Certo. guiar só pelos trabalhos. Ok. Entregando os trabalhos vai. Até porque tem muita coisa fora de eixo aqui nessa disciplina, a começar porque eu tô aprendendo com vocês também aqui. Não vou negar, não. Então estou fazendo o melhor que eu posso, mas também estou Certo, aprendendo com certo. vocês aqui, no sentido de que se eu fosse fazer com chamada, seria melhor eu fazer presencial, mas se eu for fazer presencial, todo mundo tem que estar em Rio Tinto de 1 até as 5, e aí você tem toda uma questão de transporte para vocês e para mim que seria muito complicado. Então eu não vou me segurar nisso não. Até porque olha, eu comecei esse mês com 4 disciplinas. Então, deixa eu fazer o que é possível, o que é impossível deixa para outro momento. Tá certo? Eu vou botar aqui o anime. Acho que eu consigo deixar ele fechando meu microfone, tá bom? Aí eu volto Certo. daqui a uns 20 minutos, no mais tardar. Só tomar um banho e pegar um cafezinho. Tranquilo. Me dá só um toque se o áudio tá saindo corretinho. Eu também vou ver se ele toca. Sempre tá acontecendo isso quando dou uma pausa muito longa. Aí foi uma pausa de 50 minutos.